de Pedro escrever, exortando, aconselhando aos seus ouvintes, aos seus seguidores, a chegar-se à pedra, chegando-nos a pedra viva. É que no Antigo Testamento, e ainda é desenvolvido em vários lugares, construções usando pedra. As pedras eram utilizadas para construção. E diz a Bíblia que houve uma construção no Antigo Testamento e que a palavra de Deus, os escritos sagrados deram atenção, porque, afinal de contas, uma construção que estava no coração de Deus. A construção do templo. A construção do templo. Aleluia. A construção do templo. A qual Davi teve uma grande incumbência, um grande desejo de construir, fez a planta, planejou tudo, estava no seu coração, o orçamento, mas esse não veio a construir, ficou para o seu filho Salomão, porque foi interceptado, interrompido pelo próprio Deus, que dissera: quem vai construir o templo é Salomão. Talvez você diga, talvez você pense que eu vou me desvencilhar do assunto que nós lemos, mas se você me acompanha pregando, já sabe que não precisa pensar assim. Eu lembro do que li e eu quero lhes dizer que o conselho é de Pedro e eu vou ficar pensando nisso até concluir essa mensagem nesta noite. Aleluia. Mas eu quero lhes dizer que o templo foi construído. Só que na construção ainda do templo foram designados homens habilidosos, deles capacitado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Quem sabe a história vai ver que eram homens que Deus o capacitou com seu Espírito para tal fim. Glória a Deus. Só que era trazido madeiras, era trazido pedras, era trazido tudo aquilo que Salomão sugeria e ordenava que o trouxessem para a construção. E os trabalhadores, parece que eu estou lá, eles estão suados, eles estão esmerados no trabalho, eles estão fadigados no trabalho, eles estão desenvolvendo, eles estão lutando, eles estão trabalhando. Um faz uma coisa, outro faz outra, mas daqui a pouco eles se dão conta que tem uma pedra que eles não conseguem achar, uma que caiba, não acha uma pedra que dá certo, que possa nortear a construção, que possa desenvolver, que possa dar certo no encaixe da construção. E apesar daquela pedra já estar ali, a pedra estava pertinho deles, diz a história, a pedra já estava ali, mas só que eles então resolvendo deixá-la, porque aquela pedra para eles não daria, aquela pedra não seria a pedra correta, a pedra certa, e aí vão a trabalhar, mas precisam de uma pedra que norteia a construção, porque até então aquela pedra era a pedra que se viria ao mesmo tempo, naquele tempo, de prumo, e eles precisavam daquela pedra, porque aquela pedra era a pedra que daria realmente rumo à construção. Aleluia. Glória. E eles vão deixando a pedra e aí começa um desperdício de tempo, porque
A pedra estava ali, mas eles não reconheciam aquela pedra para aquele local preciso e específico. E é aí que nós encontramos na Bíblia, no Salmo 118, 118. A pedra, em versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Aleluia! A pedra que serviria de prumo. Glória a Deus! Pedra a nortear a construção. A pedra a dar certo na construção. Ou seja, veja, quer dizer, quem está a escrever é o salmista. É o salmista, e ele já teve por revelação que a pedra que os edificadores, construtores, os trabalhadores rejeitaram, reprovaram, era ela que nortearia, que daria certo, que serviria de prumo, de equilíbrio a construção. Aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Aí eu fico pensando, o profeta Isaías, também pelo Espírito, estar a falar sobre a pedra. Ele diz assim: eis que assentei. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diz Isaías 28 e 16. Eis que assentei em Sião uma pedra. Aleluia. Pedra aprovada por Deus, pedra já eleita. Esta veio a ser a pedra angular. E todos os que crêem não fogem. Aleluia. Glória a Deus. Que mistério é esse? Glória O profeta Isaías tem a ideia, ele tem o conhecimento, ele tem o discernimento, ele tem a orientação, a iluminação, a revelação de uma pedra, que quem estará a fugir depende desta pedra para estar seguro. Aleluia! Como é que os trabalhadores não viram uma pedra? Mas é porque aquela pedra, ela serviria de explicação, de pregação, de sermão. Aquela pedra tinha de trazer a nós de quem nós dependemos. Aleluia, ouça o que diz a palavra. Eis que pus em Sião uma pedra. Não é à toa que a palavra de Deus fala tanto em Sião. No Salmo 87 diz a Bíblia que o Senhor tem grande prazer em Sião. É por isso que eu vou entender o porquê do Salmo 125. Escrito está: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. E assim como está os montes de Sião em volta de Jerusalém, também está o Senhor em volta do seu povo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu disse a vocês que a pedra estava lá e eles não viram. A pedra estava lá. Eu quero lhes dizer, isso está falando em figura. Veio que Pedro, quando manda você chegar, se a pedra está mandando você chegar a Jesus, é ele a pedra. Pedro também teve a revelação. Lembrai-vos quando Jesus interrogara, aleluia, o seu discípulo: quem é que diz os homens ser o filho do homem? Um diz:
é Jeremias, outro diz que é um dos profetas, outro diz deve ser João Batista, e ele se volta para quem? Para Pedro. E tu, Pedro? Aleluia. Ele disse, tu és o Cristo do Deus vivo. Aleluia. Revelação. Reconheça, meu irmão, aleluia, que você depende de Cristo. Reconheça. Feliz é o que reconhece. Feliz, eu vou dizer de novo. Feliz, abençoado, bem-aventurado é aqueles que reconhecem que Jesus é a pedra viva, da qual você depende, eu dependo, aleluia. Eu disse que é feliz, e vou dizer, veja, Jesus para conversar com Pedro. A conversa não é mais com os outros, a conversa é com aquele que se deixou. É a revelação. Aleluia, Jesus. Com aquele que deixou-se ter a revelação. Aí Jesus se volta para ele e diz, olha Pedro, a conversa não é mais com os outros, é com Pedro. É feliz ou não é? Jesus agora tem uma conversa com Pedro. Se tem a conversar com Pedro, eu imagino o sorriso do próprio Jesus enquanto está a conversar com Pedro. Eu imagino o sorriso. Por quê? Porque aquela pedra que Isaías falou, aleluia, estava falando de Cristo. Aleluia. Porque a pedra que o salmista descobriu no 118 e 22 tem a ver com Cristo. Com Cristo. Aí no Novo Testamento, Pedro é quem sabe. Os outros só têm alegoria. Os outros só estão indo na conversa de todo mundo. Os outros só vão pela cabeça dos outros. Os demais estão no superficial. Mas Pedro, naquele momento, ele tem do profundo. Ele tem de Deus. Ele tem de Deus. Deus diz quem é aquele e que está no meio deles. Oh, glória! Isaías disse, quem crê nele, quem crê nesta pedra não foge. Quem crê não foge. Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Quem crê em Jesus Cristo é quem está seguro. Quem tem que fugir é o medo. Quem tem que fugir é o problema. Quem tem que fugir é os demônios. Quem tem que fugir é o mal. Quem crê em Jesus está seguro. Quem crê em Jesus está amparado pela rocha. Seguro na rocha. Fundamentado na rocha. Edificado na rocha. Está seguro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse, é feliz quem se deixa ter a revelação de Jesus Cristo. Quem procura conhecê-lo. A conversa não é mais com eles, com a plateia, com a massa. É com Pedro. Jesus se volta, Mateus capítulo 16, do 17 a seguir. Jesus tem a conversa com Pedro. Imagina que Jesus sorrindo. Deus, aleluia. Por quê? Porque estava falando dele mesmo, de Jesus. Aí Jesus disse, olha Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou. Aleluia. Por isto eu te digo que tu és pedra. Pedrinha. Mas sobre esta pedra, Jesus aponta para si mesmo. Aleluia. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Veja a figura da pedra. E aí, se você estava a se perguntar por que esta comparação, por que esta figura de Jesus, por que Deus se interessou, o Espírito Santo colocou na cabeça, na mente, no coração dos profetas que Jesus era uma pedra, e porque o próprio Jesus disse também que ele era a pedra que daria base e sustentação à igreja. É porque quando se fala de pedra, fala do que é firme.
Aleluia. do que é conciso. O pedaço de pau não pode destruir uma pedra. Não pode, não pode, não pode. Não pode, não pode. A chuva não pode destruir a pedra, não pode. Os relâmpagos batem em cima, mas a pedra é resistível. É resistível. A noite fria não vai fazer mal à pedra. Os dias de sol, o sol quente, castigante, também não vai desgastar a pedra. Não vai. Eu quero lhe dizer, a febre que tem molestado o seu corpo não é nada para Jesus. Os calafrios, quando você está sem dinheiro, quando você vê o diagnóstico, não faz mal a Cristo. Ele é firme, ele é firme. A pedra que está atingindo a Ucrânia não atinge Jesus, não atinge. A morte não atinge. Aleluia. Pedra está falando do que é conciso. Glória. Pedro disse: chegais a ela, a quem? A pedra viva. Como quem está a dizer: você depende dela, carece dela. A pedra na Bíblia não é à toa que pedra servia até mesmo de arma. Eu disse de arma, de uma forma bíblica, deixa eu dizer, ou lhe lembrar, no capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 50, diz a Bíblia que foi com a pedra, o checho do ribeiro, que Davi, ele reconheceu que precisava não da espada de Saul, precisava de uma pedra. De uma pedra do ribeiro, apanhou uma pedra do ribeiro, serviu de arma, foi o canhão na mão de Davi, a pedra no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. A pedra na história bíblica aparece um mistério, capítulo 28 do versículo 13 de Gênesis a seguir. Diz a Bíblia que Jacó, cansado da jornada, fez um travesseiro de pedra e céu aberto. Estava o patriarca a dormir e lá ele teve a grande revelação. Diz a Bíblia que via os anjos de Deus subindo e descendo em uma escada, cuja escada topava no céu. Eu disse no céu, no céu. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A escada também, se fôssemos parafrasear, a escada, na verdade, estava a indicar o acesso de Deus aos homens e dos homens a Deus. A ponte a ser feita, a escada de um homem se chegar, a escada de Jacó se chegar, a escada, oh glória, lembrai-vos que Pedro disse: cheguemos a ela, pedra viva, chegamos-nos. Se você ficar distante, você não pode resistir, meu irmão. Oh glória, a construção dos seus projetos depende de Jesus. Oh aleluia, aos seus ideais para ser sólido. Jesus, conta para Jesus, conta com Jesus, edifica com Jesus. No ministério só dá certo com Jesus, só dá certo com Jesus. É por isso que muitos procuraram edificar sobre outras bases e não deu certo. Caíram, se acidentaram, foram sobre outras pedras, não resistiu a chuva de Saraiva, não resistiu, porque se for edificado em outras coisas, não resiste, mas se for edificado na pedra, pode chover relâmpago e trovão. Vem a prova, vem a murmuração, vem a tentação, a incompreensão, mas o ministério daquele que tem na rocha. Aleluia! Não cai. Glória a Deus! Não cai.
Por várias vezes na Bíblia eu tive reflexão sobre isso. E principalmente quando estava em prova, muitas vezes Deus falou comigo. Muitas vezes à frente do rebanho. E quando me encontrava em batalhas adversas que o homem de Deus muitas vezes enfrenta. Aí Deus me dava a palavra, aleluia, porque quando o povo se levantava, não só foi uma vez, o povo se levantou contra Moisés com pedra, se levantou-se contra ele, mas o homem ainda tinha capacidade de interceder pelo povo, capaz de dizer a Deus assim, olha, se não perdoar este povo, Deus, risca meu nome do livro da vida. Deus, risca meu nome do livro da vida. É melhor assim do que condenar a este povo, do que colocar a perca a este povo. Como é que é isso se não foi edificado na rocha? E isso quer dizer sustentação, irmão. Sustentação! Aleluia! Oh glória! Como é que o homem permanece sereno, equilibrado diante da batalha, diante da afronta, daqueles que ele está a conduzir, aquele que ele está a ministrar a esperança? Se não for na rocha, pode ter certeza, se a base for pau, for madeira, não tem jeito, no atirar dos tição, vai queimar, vai se desmanchar na chuva, não vai dar em nada, mas aqui edifica sobre o fundamento, Jesus. Oh, glória! Bendito seja Deus. Eu quero lhes dizer, não importa o que está acontecendo, você que está a ouvir, Pedro reconheceu, Pedro falou, o próprio Jesus no Evangelho de Mateus, e Pedro não esqueceu, veja só, Evangelho de Mateus, a saber, capítulo 21, versículo 43, ele disse, não leste? Quem disse foi Jesus. Aleluia. Não leste o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, veio a ser a pedra angular. A pedra de sustentação. Oh glória, oh glória. Pedro colocou aquilo na cabeça. Pedro sabia. E Pedro agora, ele está a falar e a dizer aos irmãos, a pregar para os seus ouvintes. Chegue-se a pedra viva, a pedra que se locomove. Eu fico pensando, a pedra que lá no capítulo 17 de Êxodo esteve a saciar o povo de água, a está provendo. A pedra que uma vez o Senhor disse a Moisés, toca na rocha, Moisés, toca na rocha, vai manar água para a grande massa que está no deserto castigante. Ele tocou na rocha e mandou água, mas outra vez ele mandou ele falar, falai a rocha, Moisés. É certo que ele tocou, mas o Senhor disse falai, uma vez ele disse tocai, outra vez ele disse falai. A pedra que o próprio Paulo, como Pedro, teve também a grande revelação no capítulo 10 de 1 Coríntios. Ele disse assim, e viam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha que os seguiam, e aquela pedra, aquela rocha era Cristo. Que revelação tremenda! Como é que eles não puderam ver? Diácono Acanjo, Diácono Paulo, Jesus estava seguindo eles, os israelitas também no deserto. Jesus estava uma pedra que se locomove, uma pedra cheia de cortesia, uma pedra que ama, porque é uma pedra viva, uma pedra que vai para saciar, uma pedra que no deserto é difícil, mas uma pedra resiste, e a pedra vai, diz a pedra seguia para quê? Para manter cerca de 3 milhões de homens e mulheres e meninos, saciar a sede. Um grande abastecimento estava a refrigerar, abastecer, aleluia, a sede da grande massa. E Paulo disse, aquela pedra era
Cristo. Por isso, tomai cuidado a não se portar como nossos pais se portaram no deserto. Então, irmãos, será que não serve para nós? Cuidado para não se portar como eles, em murmuração, em incredulidade, porque a pedra viva está aqui. Está aqui. Aleluia! Está aqui. É Jesus que sacia tua alma. É a torrente de paz. É a torrente de esperança. É a fonte perene. Oh, glória! Está a saciar você. Saciar você. Eita Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Todos que vão participando terão também durabilidade. Você vai participar daqui a pouco. Daqui a pouco você vai participar uma vez mais. Uma vez mais. E diz a Bíblia que todos que participam, que comem do pão, que bebem, todos que bebem de Jesus, todos que participam, aleluia, esses viverão eternamente. Eternamente. Aleluia. Você não ignore o símbolo. Não ignore o símbolo. Quando você estiver a comer, pegar no pão, lembre-se de Jesus vivo. Aleluia. Vivo. Quando você for beber, for tomar o cálice, lembre-se que apesar do símbolo, aleluia, para Israel ele figura, mas ele seguia, era ele quem estava a prover. Aleluia, ainda é ele. Por isso que Pedro disse: chegai-vos a ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Para sua paz, você depende dele. Para que tenha o gozo na alma, precisa dele. É o Espírito dele que se fará no seu ventre. Aleluia. Uma fonte de água jorrada. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você precisa dele. Aleluia, aleluia. Coma dele. Se alimente dele. Glorifique a ele, não deixa ele. Chegue a ele, fique perto dele. Seja resistente com ele. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus abençoe a vida do nosso presbítero Cícero. A pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. Este é Jesus, a pedra viva. E a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amados, ainda temos alguns minutos e hoje é culto de Santa Ceia. Quando a gente fala de ceia, a gente fala de preparação. A ceia não é nada mais, nada menos do que estarmos aqui dizendo: Senhor, estamos em comunhão contigo e estamos aguardando o Senhor voltar. Jesus, ele participa, e nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos e Lucas, Jesus diz assim: olha, eu não tomarei mais desse fruto até que ele se cumpra no reino meu Pai. Então é isso que eu queria chamar a sua atenção nesta noite. O reino de Deus, ele está chegando. Aleluia. O reino de Deus está vindo. Glória a Deus. O reino de Deus já está pronto. Aleluia. E a pergunta que nos resta é: estamos prontos para fazer parte desse reino de Deus? E é importante que eu e você meditemos nesta palavra, porque às vezes nós ouvimos tanto alguém falar, e eu preciso ler com você o que está na Bíblia. Então quero que você abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, porque nos evangelhos Jesus diz que ele
não tomará mais aquele vinho, não participará mais daquele momento, até que se cumpra no reino de seu pai. E quando nós chegamos ao final do livro sagrado, a Bíblia Sagrada, Apocalipse, nos 2 últimos capítulos, 21 e 22, quando nos capítulos anteriores, 19 e 20, Jesus estava prendendo Satanás, Jesus estava prendendo, destruiu o dragão, destruiu a besta, destruiu a mulher, e depois ele prende o diabo por 1000 anos, e aí há uma paz que reina sobre a terra, e depois a Bíblia diz que ele será solto, e o Senhor vai então julgá-lo e lançar no lago de fogo para todo sempre. Não sou eu que estou falando. Se você ler esses últimos capítulos de Apocalipse, você vai encontrar isso. Sou eu que digo isso. Mas quando eu chego no capítulo 21, a Bíblia diz assim, no versículo 1: E vi um novo céu e uma nova... Vou ler de novo. Vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Deixa eu uma pergunta para você. Por que Deus faria uma terra nova? Para que a terra nova? Será que ela vai ficar de enfeite aqui? Será que ela vai ficar somente, Deus vai levar a igreja para o céu e a terra vai ficar na terra? Não, irmãos. A terra será para os salvos. Não é eu que estou dizendo isso? Deus me livre, porque jamais eu falaria isso. Versículo 2. E eu, João está vendo uma visão. João já viu tudo, João viu os anciões, João escreve as 7 cartas, as 7 igrejas, João vê tudo o que está acontecendo, João ele está sendo ali impactado por cada visão. E eu fico imaginando, irmão, João está vendo o futuro. Deixa eu dizer uma coisa, quem viu esse futuro antes de João foi também o profeta Daniel, o livro de Daniel, nas revelações proféticas de Daniel vê o futuro. E Daniel ele usa uma linguagem que ele diz assim, que é incompreensível, mas Daniel não estava vendo as coisas do céu, não. Daniel estava vendo as coisas da terra. Daniel viu carros. Daniel viu esses carros aí, que naquela época seria a maior loucura do mundo. Naquela época era uma carroça puxada por boi e por cavalo. Mas Daniel viu carros. E Daniel viu coisas que ele não tinha como entender nem escrever, porque Deus estava revelando a Daniel o futuro. E aqui Deus está revelando agora a João. E quando está chegando no final do livro, João diz assim, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. E ele diz assim, que descia do céu, adereçada, ataviada como uma esposa para o seu marido. Glória a Deus. Essa cidade, ela desce para uma terra nova que nem mais existe mais. Veja que ele continua. E aí uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Está entendendo, irmãos? Eu não vou entrar no detalhe, só quero que você... Eu estou lendo bem compassado para você entender. E eu amo a Bíblia quando a gente está lendo, porque a Bíblia, por si só, ela se explica. Eu não preciso fazer um tipo de, dizer para você, eu estou lendo o versículo de número 3. E o versículo de número 3, na linguagem nova, diz assim, ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse, agora a morada de Deus está entre os homens. A linguagem de hoje, a morada de Deus está entre os seres humanos. E ele continua, Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele, o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles.
desceu. A Jerusalém desceu. E o Senhor reina para todo sempre. Versículo 4. E Deus entará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Isso aqui é algo para estudo, eu não vou entrar aqui agora. Eu quero ir para o capítulo 22, versículo 1. E João está lá vendo tudo isso. Essa visão de João, entenda isso comigo. João está vendo a Nova Jerusalém, viu? E a Nova Jerusalém, ela descia do céu, ela veio à terra, vai se estabelecer na Jerusalém terrena atual, mas é uma nova agora. E aí entenda o seguinte: e mostrou-me o rio puro, capítulo 22, versículo 1, da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. Isso está dentro da Jerusalém. E de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando um fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa está o seu nome. E ali não haverá mais noite, necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. E eu encerro aqui. Pastor, por que o Senhor leu tanto esses textos? Você pode até não estar entendendo, ou talvez, mas isso que nós estamos para fazer agora, o processo da celebração da ceia, irmãos, é a preparação da grande ceia que o Senhor tem preparado para a sua igreja. É a preparação daquilo que Ele prometeu quando Ele verteu o seu sangue na cruz. Quando Ele pagou com o seu sangue. Porque por mim e por você, a gente não tinha condição nenhuma de chegar lá. Nenhuma. Se alguém que acha que é bom, e João diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. Porque todos nós nascemos na natureza do pecado. Mas aquele que morreu por mim, que morreu por você, ele fez algo novo. Ele diz assim: eu te dei algo novo. Interessante que quando João escreve aqui no final, ele diz que a árvore da vida está no meio da praça da cidade santa de Deus, que desceu a Nova Jerusalém. E ele diz assim: e essa praça, e essa árvore, ela produz 12 frutos. E a cada mês ela dá um fruto que alimentarão. E depois ele diz assim: e as suas folhas servirão de remédio, de saúde e de longevidade. Ou seja, ninguém morre. Ninguém morre. Sabe por quê? Porque a morte foi presa, tudo foi concluído, e agora o projeto original de Deus lá no Éden de Adão virá agora para o final com Jesus Cristo dizendo: isto foi o que eu preparei para vocês. Isso que eu tenho para dar a vocês. Aonde vocês reinarão comigo para sempre. Nós vamos morar dentro da Nova Jerusalém, irmãos. A Bíblia vai dizer, leia em casa, esse capítulo 21 e capítulo 22. Diz que de lá ele governará as nações. Então quem é Brasil vai estar no Brasil. Quem é dos Estados Unidos, Japão. E em Jerusalém? A Bíblia diz que os apóstolos, os 12 portas, 12 rios, 12, aí ele vai falando, sabe? E está lá.
E o povo de Israel, a nação santa que foi escolhida por Deus a partir de Abraão, é eles que estarão ali. E Jesus com seu trono e o seu séquito que vai reinar sobre toda a terra. E a igreja do Senhor viverá para sempre. Agora, se você não deseja isso, você está no lugar errado. Se você não quer isso, então eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque eu não mereço, você não merece, mas nós estamos escolhendo, tomamos uma decisão de participarmos a partir do corpo e do sangue de Cristo e dizer assim, eu quero essa comunhão comigo. Pastor, você está dizendo que só vai para lá quem toma do... Não, irmãos. Muitas pessoas aceitaram Jesus na hora da morte e vai estar lá também do mesmo jeito. Agora tem uma coisa, se você está na igreja há tanto tempo e não deseja participar desse ato, tem alguma coisa errada com você. Não é com a palavra. É você que precisa entender. Eu preciso participar desse ato. Há algo esperando por mim e por você. E o reino de Deus está descendo à terra. E o reino de Deus está vindo. E a glória de Deus está vindo. E a igreja não está percebendo, ou nós não estamos percebendo com tudo que está acontecendo. A gente está vendo, sabe, irmão? A gente porque os meus avós, meus bisavós, tataravós, tetravós, podem voltar lá para trás. Chegar em Adão, passou. E foi dito aqui, Moisés já passou, todo mundo passou. Sabe quem está hoje aqui, hoje na terra? É eu e você. Será se virá outras gerações? Deus é quem sabe. Do jeito que o mundo vai, Jesus chega daqui a pouco. E aí a gente precisa entender. Estamos prontos? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Jesus está voltando. Amém, igreja? Vamos participar da ceia. Eu quero convidar os obreiros aqui na frente. E nós vamos, nesse momento, celebrar.